Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal mais uma vez. É uma alegria poder te receber aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus. Como eu mencionei em alguns vídeos anteriores, o objetivo agora do canal é a gente fazer uma apresentação liminar aí sobre o Apocalipse. Eu fiz um vídeo sobre as igrejas, ia fazer sobre todas as demais, mas eu entendi que tem alguns temas que costumam chamar mais a atenção das pessoas e que costumam trazer mais dúvidas sobre elas. Entre eles estão os 7 selos, as 7 trombetas, as 2 testemunhas mártires do capítulo 11, aquele grande conflito cósmico descrito no capítulo 12, que é o epicentro do Apocalipse, onde nós temos também as duas bestas, melhor dizendo, do capítulo 13, e assim sucessivamente. Então nós vamos buscar fazer uma apresentação de cada um desses temas nos próximos vídeos que estivermos fazendo aqui dentro do nosso canal, com essa finalidade aí elucidativa das Escrituras Sagradas. Vamos então para o nosso primeiro tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre o primeiro selo de uma sequência de 7 que nós encontramos descritos em Apocalipse capítulo 6. Os versos iniciais dizem assim, versículo 1 e 2 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Dentro de algumas abordagens teóricas acerca da interpretação profética, algumas pessoas colocam esses selos, esses cavaleiros do Apocalipse, como estando ainda para o futuro, como fazendo uma referência a algum evento que vai chamar muita atenção do planeta Terra em algum momento posterior ao presente momento que estamos vivendo. Na escola historicista de interpretação profética, que é a escola adotada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte, nós entendemos que as profecias apocalípticas, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, elas acontecem ao longo da história. Elas se dão ao longo da história. E elas vão encontrar o seu paralelo, o seu cumprimento, dentro dos respectivos fatos históricos. E tal aplicação se dá, por exemplo, com os 7 selos do Apocalipse, assim como as trombetas e outros temas a mais que ainda veremos. Estes selos do Apocalipse, eles abrem uma sequência de eventos históricos que começam desde o primeiro século depois de Cristo até os séculos subsequentes. A visão dos selos, ele se dá, se nós observarmos literariamente, ela se dá logo em seguida à entronização de Cristo e à sua coroação, o que lhe dá o direito de reinar e de advogar juntamente ao Pai. Isso é descrito no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro do Apocalipse. E essa entronização de Cristo, ela acontece logo que ele ascende ao céu, após a sua ressurreição. Os selos desterrados aqui e abertos, eles então começam a encontrar sentido e paralelo dentro da realidade humana, no contexto histórico. Se nós considerarmos que esse livro que estava selado continha a história da humanidade e o seu plano redentivo, como sugere algumas interpretações, então nós vamos compreender por que somente Jesus foi capaz de desselá-lo. E, além do mais, nós vamos notar que estes selos, eles se dão e eles acontecem aqui na Terra após essa ascensão de Cristo. E nós vamos ver, então, esse primeiro selo. O primeiro deles, que é mencionado e que nós acabamos de ler, ele é digno de nota, porque ele fala de um cavalo branco, de um cavaleiro com um arco na mão, que tinha uma coroa, e que ele saiu em um imponente avanço. A figura de cavalos na Bíblia, dentro da profecia, ela é símbolo de força, de coragem, de destemor. Coroas são sempre usadas como sinônimo de conquistas e vitórias. Arco é símbolo de mira, de foco, de alvo. As palavras que nós vemos aqui, portanto, na descrição do primeiro cavaleiro, do cavalo branco, é justamente de alguém que saiu vencendo e para vencer. Em outras palavras, nada o detinha, nada o impedia. Ele continuava progredindo em todos os seus esforços. Ele podia ser considerado um vencedor. Essa é a conclusão a que muitos estudiosos chegam quando eles descrevem o primeiro século do cristianismo. Eles entendem que a força dos apóstolos, a coragem dos primeiros cristãos, o foco dos primeiros missionários e a ousadia dos primeiros conversos levaram o cristianismo às partes mais remotas do planeta Terra. Assim, o evangelho ele prosperou, ele progrediu, e essa é precisamente a interpretação que o historicismo sugere ao primeiro selo. Ele encontra o seu paralelo na primeira era da igreja cristã, quando ela saiu e ela prosperou na sua mensagem a despeito de toda a oposição enfrentada por ela. Quando nós observamos, por exemplo, os lugares por onde a pregação do evangelho aconteceu, eles andaram pelas regiões mais remotas da terra.
Aquilo que hoje é conhecido como Ásia, África, Europa e Oceania, todos esses lugares têm marcos dos apóstolos e dos primeiros conversos, lugares por onde eles passaram pregando o reino. É por isso que essa descrição ela é tão perfeita. Ele saiu vencendo e para vencer. Mesmo enfrentando a oposição dos líderes judeus, a perseguição dos fariseus, a falta de apoio de Roma, a perseguição de Nero e todas as demais dificuldades possíveis, mas os primeiros cristãos, eles abalaram o mundo e a sua estrutura com a mensagem da volta de Jesus, de um Salvador crucificado, ressuscitado e que prometeu voltar uma segunda vez. Qual é a grande lição que nós podemos aprender do primeiro selo? Queridos irmãos, querido amigo, falta a nós nos dias de hoje o que sobrava para os primeiros cristãos: coragem, ousadia, espírito de sacrifício, unção. Hoje nós temos o que eles não tinham: tecnologia. Em contrapartida, nós temos muito pouco daquilo que eles possuíam em abundância, que era o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos menos, não é porque o Espírito está menos disponível, é porque nós pedimos menos. Nós clamamos menos do que a igreja primitiva pela operação e pelo agir do Espírito Santo nos nossos dias. Que exemplo é esse, o exemplo do cavaleiro do cavalo branco? E que esse exemplo ele possa nos inspirar a fé, coragem, ousadia, ânimo e força, para que busquemos avançar cada vez mais. A mesma vitória obtida pela igreja no primeiro século é a vitória que precisamos obter agora, nós que vivemos no último século da era desse planeta, porque acreditamos no iminente e breve retorno de Cristo Jesus. Então, mesmo Deus que operava por meio dos primeiros cristãos é o Deus que quer operar através de nós nesses últimos dias. Nós só precisamos orar mais, consagrar mais, trabalharmos mais, e certamente Deus vai operar de maneira mais poderosa até do que, quem sabe, nos primeiros momentos. Então que você possa aprender com o exemplo do cavalo branco, do cavaleiro do cavalo branco, e que nós possamos avançar cada vez mais no conhecimento de Deus, na pregação do Evangelho, e que nós saiamos vencendo e para vencer, assim como fez a igreja do primeiro século da era cristã.